Será que a disciplina do Senhor gera em nós o sofrimento? O texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz que nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos, para os que assim são disciplinados. Certamente que a disciplina traz consigo alguns sofrimentos. Vamos pegar carona, então, nas duas metáforas que nós vemos no Novo Testamento sobre a disciplina dos discípulos de Jesus comparados com os atletas corredores que participam das competições a fim de ganharem um lugar mais alto no pódio ou a medalha de ouro. Quando nós olhamos para a vida de um atleta, certamente percebemos nele um caminho de dores. Que caminho de dores é esse? Esse atleta precisa se submeter a dores físicas causadas pelos seus treinos. Essas dores físicas são inevitáveis, elas vão ser causadas pelo alto volume de treinos que foram submetidos por causa da disciplina que precisam colocar o seu corpo para que alcancem o seu objetivo. Isso na vida de um atleta é tão corriqueiro que não é estranho ver atletas se lesionarem no período em que estão treinando para competições. Eles levam os seus corpos até o limite, às vezes, da exaustão, e isso pode, a longo prazo, até gerar algumas lesões. Para evitar essas lesões, o atleta precisa seguir outras disciplinas. Por exemplo, ele precisa cuidar muito bem da sua alimentação, o que pode gerar para muitos um certo sofrimento até emocional ou psicológico, porque gostariam de estar comendo determinados alimentos e em determinadas quantidades, mas por causa da sua disciplina, ou seja, porque são atletas que querem chegar em um objetivo específico, então eles precisam abrir mão dessas vontades e desses prazeres de comerem coisas fora de hora, em grande quantidade e alimentos com pouco ou nenhum valor nutritivo para eles. O atleta sabe que o caminho que o levará ao lugar mais alto do pódio é sim um caminho de dores. Nós não podemos pensar que a nossa caminhada com Cristo é um caminho isento de dor. Se tanto Paulo, em Coríntios, como o autor de Hebreus, no capítulo 12 de sua carta, comparam a caminhada cristã como uma luta que precisa ser travada conosco mesmo, ou seja, nós estamos competindo contra a nossa própria vontade, sabendo que Deus está do nosso lado e Deus está no nosso time. Deus é o nosso treinador. Deus é aquele que está do nosso lado, nos colocando em disciplina, nos dando os treinos, vigiando a forma como nós temos vivido, porque Ele quer nos ajudar a chegarmos a esse objetivo que Ele tem para nós. É por isso mesmo que o caminho do discípulo de Cristo é um caminho de dores, é um caminho de sofrimento. Isso é inevitável. Sobre esse sofrimento, nós lemos em dois momentos muito importantes do Novo Testamento. O primeiro deles é a primeira carta de Pedro, logo no primeiro capítulo, quando Pedro vai alertar os cristãos sobre a realidade que eles estavam vivendo e a importância de eles suportarem o sofrimento. Capítulo 1, versículo 6 da primeira carta de Pedro. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. É lindo pensar que o que nos aguarda no futuro é louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Já pensou que essa é uma imagem muito semelhante à premiação dos atletas no estádio olímpico quando eles ganham seu prêmio? Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado, mas até chegarmos lá, o que nos aguarda é um caminho de disciplina. E essa disciplina, aqui na carta de Pedro, está descrita como precisar suportar muitas provações, porque as provações é que estão mostrando a nós uma fé autêntica.